Oi, oitavo. Bom dia de novo. Voltei para a gente falar sobre a energia térmica. Térmica, gente, lembra temperatura, não é isso? O que é algo térmico? Lembra termômetro, lembra temperatura, lembra calor, né? Tem a ver, tem, mas é um pouco diferente. Para a física, energia térmica é aquela que os objetos possuem em função da energia das partículas, tá bem? Olha de novo, energia térmica tem função com a energia das partículas. É muita energia, né, gente? Nós já vimos a energia cinética, a energia potencial, agora é a vez da energia térmica, tá bem? Bom, vamos começar lá do comecinho. A gente já sabe, desde o 6º ano, que toda a matéria, ou seja, tudo que existe, é formado por átomos. Nós já sabemos disso, né? E que os átomos, quando se juntam, formam as moléculas. Quando as moléculas se juntam, elas formam moléculas maiores e formam a célula. Então, o átomo é a menor partícula da matéria. Quer dizer, se eu pegar esse papel, por exemplo, e olhá-lo, aumentá-lo no máximo que eu consigo, eu vou chegar no átomo. O átomo é a menor partícula que forma a matéria. Aqui tem átomos de carbono, átomos de hidrogênio, de oxigênio e assim por diante. Toda a matéria, então, ela é formada por átomos. Gente, e pasmem, esses átomos, eles se movimentam. Até quando a matéria, ela é sólida, os átomos que a gente não enxerga, eles se movimentam. Então, esse entendimento de que a matéria é formada por átomos que se movimentam tem que entrar na sua cabeça agora e não sair mais, tá bem? Exemplo, uma barra de ouro. Vamos pegar uma barra de ouro, por exemplo, porque é o exemplo que está no seu livro, você pode consultar depois. Uma barra de ouro, gente, está no estado sólido, certo? Mas ela é formada de átomos de ouro, não é? Ó. Então, cada bolinha aqui, ó, representa um átomo de ouro. Então, para eu ter uma barra de ouro, eu vou ter que ter vários átomos de ouro muito próximos uns dos outros. E essas partículas, gente, esses átomos de ouro que estão formando essa barra, eles se movimentam. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Todas essas bolinhas que eu tô fazendo aqui representam os átomos de ouro e entendam que esses átomos de ouro, eles se movimentam. O mesmo acontece aqui com o papel. Os átomos de carbono e de hidrogênio estão aqui se movimentando. O mesmo nessa caneta, os átomos que formam esse plástico aqui, que são carbono em sua maioria, eles também se movimentam. Então, qualquer matéria, ela é formada de átomos que se movimentam. Eu digo, então, que essas partículas, que são os átomos, se movimentam. Se tem movimento, eu tenho a nossa velha e boa energia cinética. Aí você vai falar assim, tá, Cris, entendi que a matéria é formada de átomos e esses átomos ficam ali mexendo, se movimentando. Então, se eles se movimentam, eu tenho energia cinética, eu entendi. Aonde que entra energia térmica? Vamos ver agora. Turminha, observe aqui, tá? Que eu tenho dois corpos. Então, acompanha comigo aqui, ó. Considere dois corpos. Esse quadradinho aqui, que é o corpo A, e esse outro quadradinho, que é o corpo B, tá? Eles são barra de ouro, tá? Imagine aqui, ó, uma barra de ouro aqui e uma barra de ouro aqui. Nós acabamos de ver que a barra de ouro é formada por átomos de ouro, tá bem? Essa barra de ouro aqui, turma, ela então tem as partículas, ó, cada bolinha é uma partícula. E as partículas estão se movimentando. Eu representei esse movimento das partículas por setas. Então, aqui, olha, essa partícula está se movimentando para cá, essa está vindo para cá, essa está vindo para cá. Então, a setinha representa para onde a partícula está se movimentando, tá bem? Aqui,
No corpo B, na outra barra de ouro, a mesma coisa, olha. As bolinhas são os átomos de ouro, que formam uma barra de ouro. E a seta representa o movimento das partículas. Qual é a diferença de A para B? É que as partículas da barra de ouro B, elas se movimentam mais. A seta maior indica que elas estão movimentando mais. Então, eu digo que aqui, no exemplo da barra de ouro B, como as partículas estão se movimentando mais, eu tenho mais agitação. Se eu tenho um movimento maior, eu tenho mais energia cinética. Se eu comparo com este exemplo aqui, ó. Como aqui tem movimento, mas tem movimento menor, então a agitação das moléculas é menor. Então, menos agitação, consequentemente, menos energia cinética. Tranquilo até aqui, gente? Entendam que os corpos na natureza, os objetos, os materiais, eles podem ter mais movimento ou menos movimento. Se eles tiverem mais movimento, eu digo que eles têm maior temperatura. E se os corpos tiverem uma agitação menor, um movimento menor, eu digo que eles têm menor temperatura. Aí você vai dizer, Cris, mas temperatura não é calor? Quando eu tô com febre, a minha temperatura não tá alta porque eu tô quente? Gente, temperatura no senso comum é uma coisa. Temperatura na física é o movimento das partículas. Tá bem? Então, quando eu tenho uma partícula se agitando muito, eu tenho uma temperatura mais alta. Quando as partículas se agitam menos, eu tenho uma temperatura menor, uma temperatura mais baixa. Então, temperatura, olha aqui embaixo, ela tem a ver com a energia cinética das partículas. Se eu observo aqui em cima, onde eu tenho mais energia cinética, eu tenho uma temperatura maior. Ó, a seta para cima, temperatura maior. Onde eu tenho menos energia cinética, as partículas estão movimentando mais devagar, eu tenho uma temperatura menor. Então, para a física, temperatura não é sinônimo de calor. Para a física, temperatura é energia cinética das partículas. Quanto maior a energia cinética das partículas, maior a temperatura. Tá bem? E, em contrapartida, a energia cinética, ela também está associada com a temperatura do corpo. Tá? Bom, então a energia térmica, ela se relaciona com temperatura. E temperatura, ela mede o grau de movimento das moléculas. Quanto mais as moléculas estão agitadas, se mexendo, maior a temperatura do objeto. Tá bem? Então, perceba que temperatura, gente, não tem a ver com o senso comum. No senso comum, temperatura, quanto maior a temperatura, maior é o calor, não é isso? Você fala assim, nossa, o dia hoje tá quente porque a temperatura tá muito alta. Isso é senso comum. Para o senso comum, calor e temperatura é a mesma coisa. Calor é sinônimo de... Não, temperatura alta é sinônimo de quente. Para a física, não. Tá bem? E aí, olha, eu tenho uma coisa muito legal. Quando eu entendo que temperatura é o grau de agitação das partículas do objeto, é o tanto que as moleculinhas estão mexendo ou não, eu tenho o seguinte, olha. Se eu tiver dois objetos, duas barras de ouro, novamente, uma barra de ouro A e uma barra de ouro B. A barra de ouro A tem menor temperatura, então nela as moléculas estão mexendo o quê? Com uma intensidade menor, as moléculas estão mexendo menos. Se nessa barra de ouro a temperatura está alta, é porque nela as moléculas estão se agitando mais, tá bem? E aí, gente, o que acontece? Aqui eu tenho uma grande energia cinética. Uma grande energia cinética. Aqui eu tenho uma menor energia cinética. Quanto mais as moléculas se movimentam, maior a temperatura. Aqui, ó, coloquei bem no centro para você. Maior a temperatura, maior a energia cinética. Quanto menos as partículas se movimentam, menor a temperatura e menor a energia cinética.
E aí, o que é o calor? O calor, gente, é o fluxo de energia de um objeto para o outro. Como a energia é maior no B, porque as partículas estão se movimentando mais, essa energia que está grande aqui no exemplo B, ela vai passar para o corpo A, onde a energia está menor. Então, calor é essa transferência de energia de quem tem mais para quem tem menos. Olha aqui a definição: calor é o trânsito, é o fluxo de energia. Então, a energia ela vai passar de um corpo para o outro. Mas de onde para onde? A energia ela passa do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Não é do mais quente para o mais frio, tá, gente? É do que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. No caso deste exemplo aqui, ó, a energia ela vai passar de B para A. Por quê? Porque B tem maior temperatura e tem mais energia. Então, aqui tem tanta energia que tem que igualar. Então, ela passa para cá, para onde tem menos. Aí, igualou, esse trânsito de calor, esse fluxo, para. Tá bem? Você quer ver algo importante? Quando a gente viaja lá para o Polo Norte. Nunca fomos, né? Mas vamos imaginar. Nós viajamos para o Polo Norte. No Polo Norte é muito frio, certo? E nosso corpo é quente. O nosso corpo, gente, ele tá com uma temperatura mais alta. Por quê? Em relação ao clima do Polo Norte, o nosso corpo tá numa temperatura mais alta, porque dentro de nós as partículas estão se movimentando mais. E o que vai acontecer? A energia do nosso corpo, ela vai passar para a atmosfera do Polo Norte. Então, nós vamos perder calor. Por quê? Porque lá no Polo Norte a temperatura é menor. Mas o que é a temperatura menor? É frio? Não. É a agitação das moléculas. Então, quando a gente vai para um lugar mais frio, a gente perde calor. Por quê? Porque como o nosso corpo ele tem maior temperatura, as moléculas estão mais agitadas, tudo no ambiente tende a igualar. Aí, essa temperatura alta vai passar para onde a temperatura está mais baixa para igualar. E essa transferência de energia de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, eu chamo de calor. Tá bem? Energia térmica, então, tem relação com... Vamos voltar aqui. Energia térmica, ela tem relação com a energia das partículas. Quanto mais energia tem a partícula, maior energia térmica ela tem. Quanto menos energia tem a partícula, menor energia térmica ela tem. Tá bom? E já para ir finalizando nossa aula, onde que a energia térmica ela é usada, né, gente? A energia térmica ela é usada para aquecer objetos. Por que aquecer? Porque a energia vai de quem tem mais temperatura para quem tem menos temperatura. Então, fornos de siderúrgicas usa energia térmica. Fogão da nossa casa usa energia térmica. Lâmpadas incandescentes usa energia térmica. O que é essa energia térmica? Movimento das partículas. Usinas termoelétricas usam energia térmica. Motor de carros usam energia térmica. Interessante, interessante. E para finalizar, gente, eu vou terminar a nossa aula com essa imagem aqui da página 21 da apostila de vocês. A energia, ela não sofre transformação. Então, essa energia térmica que tem relação com o movimento das partículas, né? O movimento das partículas gera uma temperatura alta. A energia térmica, então, que tem a ver com o movimento das partículas, ela pode ser convertida em energia cinética nos motores de automóveis, por exemplo. Então, quanto maior o movimento das partículas, maior a energia térmica, maior será a energia cinética. A energia térmica também pode ser convertida em energia elétrica nas usinas termoelétricas. Então, as partículas se movimentando vão gerar energia elétrica. Ela também pode ser convertida em energia luminosa.
como nas lâmpadas incandescentes. O movimento das partículas, ele gera luz, e aí eu falo que gera energia luminosa. Ou essa energia térmica ainda, ela pode ser convertida em própria energia térmica, no fogão das residências, por exemplo. Tá bem? Tranquilo? Então, fechamos nossa aula sobre energia térmica. Um abraço e até a próxima. Tchau!